Conforme o dia, a hora, oportunidade para poder chegar no ar, muita coisa boa dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores, aqui a voz de Newton Marques, eita coisa boa, grandes novidades aqui diariamente e periodicamente transmitindo o que há de melhor, o direito à informação. Vamos entreter e saber um pouco mais acerca da audiência trabalhista. Primeiramente, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo o canal. Vamos somar e multiplicar, agregar valores. Vamos aí, nobres senhores, acerca, intitulado aí das audiências trabalhistas, no 825, as testemunhas comparecerão à audiência, independente de notificação ou intimação. E no parágrafo único, as que não comparecerem serão intimadas ex officio ou requerimento da parte, ficando sujeita à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atenda à intimação. Tratando-se de um processo mais informal que o processo civil, em osses trabalhistas, as testemunhas podem ser conduzidas ao juízo independente de notificação. Entretanto, aquelas que forem arroladas com antecedência, havendo interesse da justiça em ouvir seu depoimento, com certeza serão trazidas coercitivamente, caso se negue a depor sem justificativa. Oportunidade em que o juiz poderá usar o mano militar sob pena de prisão com resistência, e ausência em participar do processo. Em conformidade com o artigo 455, parágrafo 1º do CPC, os advogados poderão convocar as testemunhas através de carta específica que é recepcionada pelo processo do trabalho, com característica de intimação, com as suas devidas juntadas aos autos do processo de forma tempestiva, e valerá para que o juízo promova a condução coercitiva, no caso de ausência ou não atendimento à convocação. 826. É facultado a cada uma das partes apresentar o que? Um perito ou técnico. O perito, ele é escolhido pelo juízo, mas as partes poderão indicar assistentes periciais. Esses atuarão às expensas das partes e poderão apresentar laudos paralelos aos processos. Se os laudos conflitares serão avaliados pelo magistrado e integrarão o conjunto probatório. Entretanto, nesse viés, esse juízo, aonde o perito é escolhido por esse juízo, poderão ser indicados assistentes periciais. O 827. O juiz ou presidente poderá arguir o que os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará para ser junto ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Entretanto, será indicado um perito do juízo nas ações que exigirem o conhecimento de um técnico especializado em contabilidade, segurança ou medicina, que desde logo prestará compromisso e atuará no processo elucidando o que seja o necessário ou seja o melhor conhecimento. Doravante, os honorários do perito são adiantados pelo autor e depois recairão sobre a parte sucumbente, ou seja, sobre quem perdeu a causa. As partes também podem indicar assistentes periciais, que atuarão junto ao perito apresentado pelo juiz. Os assistentes serão remunerados pelas próprias partes, que o indicaram, respectivamente. Ao final dos trabalhos, todos estão aptos a expender laudos técnicos, que poderão ser unidos e apresentados num único documento assinado por todos, bem como em peças apartadas, caso se verifique divergências entre o perito do juízo e o nomeado pelas partes. Em tempo
o laudo pericial pode ser contestado pelas partes e pelo próprio juízo que, sem dúvida, pode ignorá-lo e não utilizá-lo no processo. 825. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregado, tempo de serviço prestado ao empregador. Fica sujeito, em caso de falsidade, às leis penais. E no parágrafo único, os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo diretor de secretaria da junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. A oitiva das testemunhas serão realizadas da seguinte forma: primeiramente, as testemunhas serão qualificadas. Após a qualificação, as partes podem apresentar as contraditas, ou seja, questionar impedimentos ao seu depoimento. Em seguida, será prestado o compromisso de dizer a verdade perante o juiz, ressalvando-se que essas fases são distintas e qualquer erro das partes poderá acarretar a preclusão, perda de faculdade processual. Assim estará concluída a oitiva de testemunhas. Em tempo, as pessoas que forem citadas em meio aos depoimentos de partes ou testemunhas podem ser arroladas no processo como testemunhas referidas, consequentemente convocadas pelo juízo, para esclarecer fatos que interessem à lide. 829. A testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Caso seja acatada a contradita, apresentada em juízo, o magistrado poderá impedir um depoimento de testemunho com vínculos de amizade, inimizade ou parentesco. Ainda se a si mesmo desejar tornar seu depoimento, o magistrado poderá aproveitá-lo nos autos e fundamentará sua decisão, argumentando que a testemunha impedida era mera informante no processo, guardando seu depoimento sob reserva, porque a testemunha, simplesmente como mero informante, ela será, eu diria, ouvida, mas não levado a conteúdo. Entretanto, observe que a impugnação deverá ser realizada após a qualificação e antes da testemunha prestar o compromisso. A testemunha que for parente até o 3º grau, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. É comum, em hostes trabalhistas, os magistrados confirmarem se a testemunha é amiga ou inimiga das partes por meio de questionamentos que, em regra, observa-se a pessoa frequenta a residência do envolvido e denota-se não mais ser considerado o fato da testemunha ter acionado em juízo outra parte no processo, inclusive em decisão já somulada. Entretanto, se, por exemplo, a testemunha não puder atender todos os requisitos, ela será um ser totalmente desinteressado ao processo, mas como mero informante. O artigo 830, o documento em cópia oferecida para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado sobre sua responsabilidade. Entretanto, preferencial serão aceitos documentos originais que podem ser convertidos em certidões com autenticidade, os que atendem os requisitos de originalidade pela sua própria forma, como, por exemplo, documentos públicos. Aos demais, por sugestão, pode ser autenticado pelo próprio advogado por meio de um simples carimbo firmado nas peças que serão juntadas aos autos em tempo na forma do provimento. Entretanto, senhores, da decisão e sua eficácia. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. E no parágrafo único, no caso de conciliação, senhores, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social,
quando a contribuição que lhe forem devidas. Os acordos realizados na fase de conciliação do processo do trabalho são como sentenças e trata de quê? De decisões irrecorríveis, cabendo às partes promover a sua execução, caso não sejam cumpridas, exceto quanto às contribuições previdenciárias que incidirem sobre as parcelas ajustadas por ocasião do referido acordo. Mediante a ação rescisória, pode-se atacar um termo de conciliação na Justiça do Trabalho de conformidade com a decisão de reiteradas pela súmula 259 do Tribunal Superior do Trabalho. Tempestivamente, observa-se que o acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível na forma do artigo 831 da CLT. Assim, o termo conciliatório transita em julgado na data da homologação judicial. A súmula número 100 e do Tribunal Superior do Trabalho e a OJ 104. Entretanto, nobres senhores, o 832 da decisão deverão constar o que? O nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Temos aí vários parágrafos a seguir, que vai até o 7º. As decisões no processo do trabalho vêm por meio de sentenças que contêm relatório, resumo do processo, fundamentação, motivos fáticos ou jurídicos. Entretanto, temos aí a extinção sem julgamento de mérito, a procedência, improcedência ou procedência, ou que deferiu ou indeferiu em parte. Vale uma ressalva que é fundamental, exigida pelo o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, bem como que concerne as provas de acordo com o princípio da persuasão racional. Doravante, as decisões devem quantificar as custas e o valor da condenação quando se verificarem condições de liquidação da sentença. De acordo com a súmula 368 do Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado que integre ao salário de contribuição. É do empregador o que? A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais resultante de crédito do empregado oriundo de quê? De condenação judicial, devendo incidir em relação aos descontos fiscais sobre o valor total da condenação referente às parcelas tributárias, calculando ao final nos termos da Lei 8.541 de 46, em se tratando de desconto previdenciários, o critério de apuração encontra-se disciplinado no artigo 276 e no parágrafo 4º do Decreto 3.048 de 99, que regulamentou a determinada Lei 8.212 de 91 e determina que a contribuição do empregado no caso de ações trabalhistas seja calculado mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. Entretanto, nobres senhores, veja bem que existindo na decisão, no 833, evidentes erros, os enganos de escrita de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes de execução, ser corrigidos ex officio ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Os embargos de declaração, denominados embargos, que vai no processo, como no processo argentino, temos que a figura mais apropriada é o Instituto. Podem ser interpostos no caso que a decisão de primeira varas, segunda TRT e terceiro TST, o grau de jurisdição estiver eivada de quê? De primeiro, obscuridade, omissão, contradição, em conformidade com o estabelecido no artigo 494, inciso 2, e 1022 do CPC, e artigo 769 do princípio da subsidiariedade e 897-A da CLT.
O princípio irretratabilidade permite alterações da sentença pelo magistrado que a emitiu para evitar graves desperdícios de atividade jurisdicional. A modificação da sentença, em princípio, só poderá ser obtida mediante recurso. Quanto à decretação de nulidade, esta só poderá ser feita pelo tribunal em regra de recurso ou em sede de ação rescisória. A sentença é publicada ou lida em audiência própria. A partir desse momento, o juiz estará impedido de alterar a sentença, seja de mérito ou não. Isso corresponde o quê? Ao afirmar em sentido oposto que a publicação ainda não ocorreu, a modificação será possível. A Lei 2.244 de 54 inseriu na CLT a figura dos embargos declaratórios sem limitar suas características e restou permitindo que a aplicação supletiva das normas do processo civil concernente à matéria. Tal subsidiariedade se concentra na aplicabilidade da multa de 1 a 10% no valor da causa ao embargante protelador, se considerado pela decisão judicial. O CPC de 73, no artigo 538, e várias sentenças prolatadas pela Justiça do Trabalho avisam sobre tal possibilidade. A Lei 9.957 de 2000 restou inserido o artigo 897-A na CLT, que assevera: caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, devendo o seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrada na certidão, admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgamento. Entretanto, nobres senhores, me manifesto equívoco no que nos exame dos pressupostos extrissecos do recurso. A súmula 421 assevera que cabe embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista no artigo 932 do CPC de 2015, se a parte presente tal somente juízo integrativo, retificador da decisão e não modificação do julgado, e aduz que se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre o que o relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo o que? Os pronunciamentos do colegiado após a intimação do recorrente no prazo de 5 dias, complementar o que? Complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º do CPC de 2015, quanto aos pequenos erros materiais observados na decisão proferida, podem ser corrigidos de ofício a requerimento de qualquer das partes por simples petição encaminhada ao juízo competente. Parágrafo único do artigo 897-A da CLT. O 834, salvo nos casos previstos nessa consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes ou seus patronos, consideram-se realizadas nas próprias audiências, em que forem as mesmas proferidas. E se tratando de audiência una, contínua e indivisível, as decisões são externadas às partes no mesmo instante em que se conclui a referida audiência. Porém, a prática das audiências fragmentadas restou dando ensejo às notificações publicadas em uma audiência de leitura de sentença. O cumprimento do acordo da decisão fazer-se no prazo e condições estabelecidas. Entretanto, nobres senhores, o prazo dos acordos promovidos em juízo pode estar estabelecido no próprio termo de acordo, inclusive quanto ao pagamento em parcela de dívidas trabalhistas. Quanto à sentença, não existe, entretanto, um prazo fixado, e após o trânsito em julgado, caberá à parte promover a sua execução imediata. O 836 é vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos nesse título, e a ação rescisória que será admitida na forma do disposto no capítulo 4 do título 5 da Lei 5.867/73. O Código de Processo Civil sujeita-se ao depósito de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.
E no parágrafo único, a execução da decisão proferida em ação rescisória fazer-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem e será instruída com o acordo da rescisória e respectiva certidão de trânsito em julgado. A Justiça do Trabalho não pode questionar sentença já proferida, exceto por via recursal. Caso, porém, essa mesma sentença tenha sido proferida por prevaricação do juiz, conclusão do juiz ou corrupção do juiz e outros demais exemplos previstos no artigo 966 do CPC, caberá à parte prejudicada aforar o que a ação rescisória que reincidirá a sentença prolatada com esses referidos vícios, que tem o prazo aí, a ação rescisória de 2 anos. Oferece que o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar a ação rescisória independente das exigências prescritas pelas alíneas A e B dos inciso 3 do artigo 967 do CPC. Também em outros casos em que se imponha sua atuação e para aquele que não for ouvido no processo é obrigatório que a intervenção. Doravante, para tanto, não será surpresa o fato do Ministério Público, pela via rescisória, tentar desconstituição de acordo entabulado em sede de vara do trabalho num processo em que figurarem menores impúberes, por exemplo. Aplica-se nesse caso subsidiariamente o título do processo civil. A legitimidade do Ministério Público para exercer essa pretensão não está condicionada a que esse houvesse intervindo na causa onde foi prolatada a decisão, reincidendo como fiscal da lei. Caso, então, o Ministério Público do Trabalho tenha atuado como parte, sua legitimidade para aforar a rescisória estará amparada pelo artigo 966, inciso 5 do CPC, sobre o acolhimento de custas em relação à ação rescisória, considerando a Lei 11.495 de 2007, que alterou o 836 da CLT, confirma-se a tese de que a ação rescisória não se trata de mero recurso, e seu objetivo não é a reforma da sentença, porque pretende vê-la reincidida em decorrência de propósitos do processo anterior, que estão no elenco dos inscritos do artigo 966 do CPC. Considera-se o texto do artigo 836 da CLT que assevera ser vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos nesse título, e a ação rescisória que será admitida na forma do processo civil, sujeita ao quê? Ao depósito prévio de 20% no valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Entretanto, nesse sentido, entende-se que as custas processuais e o depósito prévio são plenamente exigíveis na Justiça do Trabalho e evitam que, sobremaneira, a utilização de via rescisória como meramente protelatória e contrária aos interesses da Justiça. A súmula 298 do Tribunal Superior do Trabalho assevera seja a conclusão acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei, pressupõe pronunciamento explícito na sentença reincidenda sobre a matéria vinculada. Também que o pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria, é o enfoque específico da tese debatida na ação e não necessariamente ao dispositivo legal tido por violado. Doravante, basta que o conteúdo de norma reputada violada haja sido abordado na decisão reincidenda, para que se considere preenchida os pressupostos. Ainda, para efeito de ação rescisória, considere-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o tribunal simplesmente confirma, por derradeiro, que a sentença meramente homologatória que silencia sobre motivos de convencimentos do juiz. Então se mostra, eu diria, reincidível por ausência de pronunciamento explícito. Denota-se, não é absoluta a exigência do pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que essa tenha por fundamentação violação de dispositivo de lei, assim imprescindível pronunciamento explícito, quando, por exemplo,
O vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença extra, sintra e ultra petita. A súmula número 400 do Tribunal Superior assevera que, em se tratando de rescisória e de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão reincidenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim não procede rescisória calcada no inciso 5º do artigo 966 do CPC e artigo 485, inciso 5º do CPC de 73, para discussão por má aplicação da mesma norma jurídica tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguições de questões inerentes à ação rescisória primitiva. Entretanto, as ações rescisórias servem momentos posteriores ao julgamento de trânsito em julgado em que foi cerceado aí algum direito. Mas, com o objetivo de esclarecer ainda mais sobre a via rescisória, me serve observar que a ofensa à coisa julgada de que trata o artigo 966 do CPC refere-se apenas a relações processuais distintas. As invocações de desrespeito à coisa formada, julgada no processo de conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com base na violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, em atendimento à interpretação da OJ 157 e 158. Assevera que a declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo em razão da colusão entre as partes do artigo 966 do CPC é sanção suficiente em relação ao procedimento adotado, não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé. A garantia da coisa julgada atende ao princípio constitucional, artigo 5º, 30, inciso 36 da Constituição Federal, impedindo que sua violação por norma ordinária e vontade das partes ou pelos pronunciamentos jurisdicional. Por fim, será indispensável que a petição inicial se faça acompanhar da indicação clara do dispositivo legal, violado, não se aplicando o princípio da iura novit curiae. A súmula 409 do Tribunal Superior do Trabalho deverá ser alterada pelo TST, que passará a figurar com a seguinte redação: ação rescisória, prazo prescricional, total ou parcial, violação do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, matéria infraconstitucional, alterada em decorrência da Lei 13.467 de 2017. Não procede a ação rescisória, calcada em violação do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem índole infraconstitucional. Nobres senhores, está aí a minha mini contribuição, comentando artigo por artigo na CLT sobre a audiência trabalhista. Até o próximo artigo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus, é o artigo 837. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Ei, volta aí de novo. Se inscreva no canal, fortalecendo e edificando a casa. Um beijo, Brasil!